A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro encontro do Trilha. Mas antes de explicar como vai ser esse nosso encontro, o que é que nós vamos desenvolver nessa jornada, nessa caminhada que nós vamos fazer por alguns encontros, vamos começar com uma breve oração, pedindo ao Senhor toda a graça que esteja presente e se derramando em nosso meio. Vamos orar? Bendito Senhor, que fez com que toda a Sagrada Escritura fosse escrita para o nosso aprendizado. Conceda-nos o privilégio de ouvi-la, lê-la, gravá-la, aprendê-la e aplicá-la interiormente, para que, pela paciência e o conforto de sua palavra, possamos abraçar e manter-nos sempre firmes a bendita esperança da vida eterna. Pai, ouça nossa oração por seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos começando hoje um caminho que nós vamos trilhar, uma jornada que nós vamos seguir. E eu gostaria de convidar vocês a trilharem comigo essa jornada, a trilharem comigo esse caminho. A palavra caminho, a palavra trilha, ela é bastante significativa para a gente, porque essa foi a primeira denominação, o primeiro nome, o primeiro termo com que os discípulos de Jesus eles foram chamados. Eles eram conhecidos como os seguidores do caminho, ou a igreja era conhecida como o caminho. Porque ser discípulo de Jesus, queridos, é trilhar um caminho com ele, é percorrer uma jornada. Ser discípulo de Jesus envolve andar junto com Jesus. Jesus mesmo disse, olha, se vocês querem ser meus discípulos, tomem a sua cruz e sigam-me. Então, implica uma jornada, um caminho, um percorrer de seguimento de Jesus, de seguimento com Jesus. Esse caminho, essa jornada, essa trilha que queremos começar com vocês hoje. Um caminho de conhecimento e reconhecimento de Jesus em nossas vidas. Os primeiros cristãos, queridos, eles frequentemente rabiscavam o símbolo de um peixe na fachada de suas casas. Eles não estavam apenas se identificando secretamente como cristãos, porque aquilo era um meio pelo qual os cristãos eles identificavam-se para outros. Olha, ali tem um cristão. Tá vendo aquele símbolo, aquele peixe? Ali tem um cristão. Ali tem uma cristã. Ali tem uma pessoa. Em tempos de perseguição, eles usavam aquele sinal como um símbolo de uma presença cristã naquele local, naquela localidade, naquela região. Mas, além disso, além de estarem se identificando secretamente naquele período de perseguição, eles também estavam professando uma fé, afirmando alguma coisa. E o que é que eles afirmavam? As 5 letras que compõem a palavra grega para peixe, ictus, cada uma delas, em grego, é a primeira letra das palavras que formam o primeiro credo, a primeira afirmação de fé dos cristãos, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os apóstolos de Cristo, eles costumavam usar termos simples, frases curtas e memoráveis para transmitir a fé cristã. Tal como esse símbolo, tal como esse peixe, esse ictus, essa frase, esse acrônimo pequeno que afirmava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os apóstolos eles também usavam frases assim curtas, frases breves, para transmitir aos cristãos realidades especiais, realidades que estavam constantes na palavra de Deus. Esse processo de transmissão da fé, esse processo de transmissão desse conhecimento espiritual, é o que os antigos, inclusive a Bíblia, chamam de catequese. Uma palavra que significa
é ensino, didática, é a transmissão das realidades da fé, é chamado de catequese, né, que contrasta com o didaquê, ou o ensino mais pedagógico, digamos assim. Tem a catequese, que é um ensino mais mistagógico, que ensina as coisas do mistério, as coisas que estão aquém dessa realidade simples. E por incrível que pareça, abro aqui um parênteses para falar também que muitas pessoas veem essa palavra catequese hoje em dia e associam à Igreja Católica Romana ou a igrejas de cunho mais tradicionais nesse sentido, mas a palavra catequese é uma palavra propriamente bíblica, né? Na Bíblia, em muitos lugares da Bíblia, a palavra que se encontra para falar do ensino dos apóstolos é catequese, né? E o objetivo dessa catequese feita pelos primeiros apóstolos era construir na vida das pessoas, por meio de uma caminhada, por meio de uma jornada, ecos constantes da palavra de Deus, para que essa pessoa, à medida que ela fosse caminhando, à medida que ela fosse percorrendo essa trilha, ela se tornasse uma imagem de Cristo, um reflexo de Cristo, algo que as pessoas pudessem olhar e não vissem mais a pessoa, mas vissem Cristo através da vida daquela pessoa. E é isso que nós queremos fazer com vocês nessa jornada de encontros que nós vamos desenvolver a partir de hoje. Nessa jornada de encontros que nós vamos desenvolver de hoje em diante. E nada melhor do que começar essa jornada falando sobre um livro que nós carregaremos durante todo esse caminho. Um livro que deve estar em nossas mãos, deve estar diante dos nossos olhos e deve estar em nossos lábios, sempre professando, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o livro do caminho, né? Quando a gente fala em Bíblia, né, quando a gente fala nessa palavra, nesse livro, nessa coisa que para muitos é misteriosa, muitos eles pensam em um livro antigo, um livro ultrapassado, que apresenta bons princípios para determinado grupo religioso, né? Contudo, se nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que essa não é a verdade, né? A Bíblia, ela conta profundamente a verdadeira história da existência humana. Ela responde às perguntas mais básicas da vida. A Bíblia é muito mais do que um livro de religião, um livro religioso. Ela é muito mais do que um simples livro filosófico. Ela é o reflexo, ela é o manual da própria existência. A Bíblia ela não foi escrita por pessoas que estavam em um estado de transe, mas ela foi escrita por pessoas que foram escolhidas por Deus para, em suas próprias línguas nativas, transmitirem aquele conhecimento. Então, elas estavam ali com suas próprias línguas nativas, né? O aramaico e o hebraico, no caso do Antigo Testamento, e o grego, no caso do Novo Testamento. E eles estavam em suas próprias datas, em suas próprias circunstâncias, em seus próprios níveis de revelação. E, mesmo assim, elas foram inspiradas por Deus. Elas receberam a inspiração de Deus para trazerem uma verdade a respeito do próprio Deus e da vontade de Deus para nós. Então, esse processo é um processo que não se eximiu dos contextos das pessoas, que não se eximiu da cultura das pessoas, que não se distanciou da própria vivência daquelas pessoas. Antes, Deus se aproveitou da experiência, Deus se aproveitou da realidade, Deus se aproveitou dos conhecimentos daquelas pessoas, para, a partir daquilo, ele trazer a verdade a respeito dele mesmo e a respeito da sua vontade para nós. Do mesmo jeito que na criação, Deus ele soprou nas narinas de Adão e fez de Adão, né, fez de Adão uma alma vivente, né, fez com que Adão vivesse.
Na composição dos livros bíblicos, nós também acreditamos que Deus mesmo soprou o seu espírito e fez com que o registro daqueles homens, com que o registro daquelas pessoas fosse exatamente o que ele determinou que fosse. De tal forma que, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, toda a escritura, ela é realmente inspirada por Deus. E ela foi feita, ela foi composta, ela foi criada para o nosso benefício, para o benefício da humanidade. A Bíblia, ela não é simplesmente a junção de muitas histórias desconexas. Antes, todos os livros, eles apresentam de maneira harmônica, de maneira harmoniosa, o plano de Deus de resgatar a humanidade e a criação do estado de pecado e morte em que a própria humanidade se meteu. Então, a Bíblia, ela pode parecer para a gente, muitos livros desconexos que foram ajuntados ali naquele livrinho. Mas não, na verdade, ela toda, apesar de ser realmente vários livros, e vários livros têm contextos diferentes, têm gêneros diferentes, têm formas diferentes de apresentar, elas são, esses textos, eles são bem coesos a ponto de apresentar uma mesma mensagem, uma mesma realidade, um mesmo plano divino para resgatar a humanidade. Desse modo, a Bíblia, ela é a grande história que deve modelar toda a nossa forma, toda a nossa vida, né, de forma verdadeira e coerente. Como eu disse mais atrás, né, mais no início, a Bíblia ela não é simplesmente um livro religioso, um livro filosófico. Antes, ela é um livro modelador. Né? Ela modela a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de praticar determinadas coisas ou deixar de praticar determinadas coisas. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, ela deve conduzir a nossa maneira de viver. Em nenhum... ela conta, né, como nenhum outro livro, povo ou cultura, como tudo começou, qual o problema do mundo, como resolver esse problema do mundo, qual o papel da humanidade nessa resolução e como tudo será quando todas as coisas forem resolvidas, né? A Bíblia ela nos apresenta de uma maneira magistral, ela responde de uma maneira magnífica todas essas perguntas, né? Qual o problema do mundo? Como foi que o mundo começou? Como é que a gente resolve esse problema? Então, tudo isso é apresentado de maneira magnífica nas Sagradas Escrituras. O mundo inteiro não quer saber dessas coisas, não é uma pergunta que nós nos fazemos. Isso não é verdade? As pessoas à nossa volta, elas não querem saber dessas coisas, elas não estão ansiosas por descobrirem essas coisas. Por isso, a Bíblia responde. Então, a Bíblia é a solução para elas. E por isso ela não deve ser tratada apenas como um livro de fé ou de religião. Ela é também um livro de fé. E devemos desfrutar dessa fé enquanto nos debruçamos em suas páginas. Mas a Bíblia é mais do que isso. Ela é uma verdade pública. E, portanto, ela deve moldar a forma como nós pensamos a existência e tudo na vida. Se quisermos entender o mundo e a história atual, nós precisamos parar um pouquinho, entender esse momento atual, entender que esse momento atual, ele está dentro da grande história da Bíblia. Quando descobrimos a grande história que a Bíblia conta, nós compreendemos o sentido das coisas. Nós entendemos por que as coisas acontecem como acontecem. Nós entendemos o propósito de tudo. A Bíblia nos apresenta a grande realidade que nos faz entender a nossa história, que nos faz entender onde nós estamos nessa história, qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, todas essas realidades extremamente profundas. E aí vem a grande pergunta, né? Onde é que eu estou nesse caminho? Já que a Bíblia me ajuda
a entender isso, né? Onde é que eu estou nessa realidade? Qual é o meu lugar? Né? Você pode se perguntar, onde me encontro nessa história? A Bíblia responde. E ela responde dizendo que você não é fruto do acaso. Você não é fruto nem mesmo da escolha, da falta de escolha de seus pais. Antes, você foi planejado na mente de Deus. Antes dos seus pais, Ele, Deus mesmo, desejou na eternidade que você nascesse. Nós nascemos para vivermos para a glória de Deus. E só a Escritura irá revelar como é possível viver assim. Vamos nessa jornada, durante os próximos encontros, descobrir como nós vamos viver para a glória de Deus. Como é que nós podemos, como igreja, como povo de Deus, como comunidade de fé, viver para a glória de Deus? É a Bíblia que vai nos apontar isso, porque esse é o nosso propósito. Nós não fomos criados pelo acaso. Gênesis 1 nos mostra isso, nos mostra que Deus conduziu toda a criação, que toda a criação está segundo a vontade de Deus, está segundo os desígnios de Deus, segundo o projeto de Deus. Os salmos também nos dizem que o Senhor mesmo olhou para nós no ventre de nossa mãe. O Senhor mesmo olhou para nós profundamente nas entranhas de nossa mãe. Então, antes mesmo, o Salmo 139 diz, antes mesmo que uma palavra chegasse a teus lábios, eu já conhecia. Deus, ele te conhece. Deus, ele conheceu você antes de você ser você. Deus conheceu você eternamente. E a partir desse conhecimento eterno, que somente a palavra de Deus pode nos dar a resposta do nosso propósito. Do para que eu estou aqui. Por que eu estou aqui. E aí nós temos que conhecer esse livro. Né? Porque como é que nós vamos ler esse livro? Como é que nós vamos aprender algo desse livro se nós não conhecemos esse livro? A Bíblia, queridos, ela é um conjunto de textos. Ela não foi um texto que foi escrito de uma vez, né? No princípio criou Deus o céu e a terra e a mesma pessoa foi lá e concluiu tudo. Não. A Bíblia antes era um conjunto de textos que eles foram surgindo ao longo de cerca de 1000 anos, dotados de autoridade por serem o melhor, infalível e inquestionável depósito da revelação de Deus. A gente pode ver a revelação de Deus em muitos outros campos. A gente vê que Deus existe pela natureza, por exemplo. A gente vê que Deus existe ao olhar para o outro homem, ao olhar para outra pessoa, para o outro humano. Nós podemos ver que Deus existe a partir dessas coisas. Mas a palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é chamada de a palavra de Deus porque era o melhor, o infalível, inquestionável depósito dessa revelação. Muitas vezes nós olhamos para a criação, nós vemos realidades de Deus, mas nós nos enganamos. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, se nós lermos ela corretamente, nós vamos ver uma verdade infalível, uma verdade inquestionável, uma verdade de melhor qualidade. A Bíblia ela é a carta do amor de Deus dirigida a nós. Então é Deus que se aproveitou de um conjunto de cerca de 40 homens que estavam distantes uns dos outros durante cerca de 1000 anos, para a partir daquele conjunto de realidades, a partir daquele contextos diferentes, trazer uma grande carta de amor dirigida a mim e a você, dirigida a cada um de nós. Por meio do consenso da igreja, né, a igreja ela foi fixando limites sobre quais textos, né, porque foram compostos muitos textos afirmando-se em revelação de Deus. Mas a igreja toda, conjuntamente, foi entrando em consenso acerca de quais textos deveriam ser considerados como inspirados por Deus e quais textos nem tanto. E quais textos nunca, nem pensar nisso, né? E esses textos que foram considerados inspirados por Deus, eles são conhecidos como cânon bíblico. Essa palavra cânon, ela quer dizer regra.
ela quer dizer limites. Então, aquelas palavras, aqueles textos que a igreja reconheceu que são verdadeiramente inspirados por Deus, ela chamou de cânon, né? Aqueles que ela não conheceu são chamados de apócrifos, ou livros que não fazem parte do cânon. Ainda que outros possam conter a revelação ou a verdade, somente nos livros do cânon nós temos uma verdade inquestionável, uma verdade imbatível, certo? E os livros do cânon, eu sei que a letra está um pouquinho pequena, mas os livros do cânon são esses aí, né? A gente entende que as Sagradas Escrituras elas têm dois grandes blocos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, e cada um desses grandes blocos de livros, eles foram organizados de algumas maneiras para facilitar o nosso entendimento. Ó, por exemplo, aqui nós temos os primeiros livros, os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco, né? Ou os nossos irmãos judeus, eles chamam de Torá, certo? E por que esses livros são chamados assim? Porque eles foram escritos para serem uma grande apresentação da lei de Deus e do propósito de Deus para nós, né? Então, eles são o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois deles, nós temos uns livros que eles contam uma narrativa histórica no Antigo Testamento, que aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras e Neemias, Esther e Jó. Então, esses livros, o gênero textual deles, em geral, é histórico. Né? Eles são livros narrativos, eles contam uma narração de histórias, de relatos, de episódios, não história do modo como a gente conhece hoje, né, como uma ciência, mas uma história fidedigna, profunda, certo? Aí nós temos aqueles livros que são mais poéticos no Antigo Testamento, que são os livros chamados sapienciais, né? Que aí tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nesses livros a gente encontra poesia, né? Claro que nos outros livros, vez ou outra, tem poesia também, mas nesses livros a poesia é o gênero predominante. E aí nós temos os profetas, né? Os profetas, eles são divididos em 2 blocos, né? Subdivididos, melhor, em 2 blocos. Né? Tem os profetas maiores, né? Que são chamados assim porque são textos maiores, né? São grandes escritos, que é Isaías, Jeremias, que Jeremias tem 2 livros, né? Tem o próprio Jeremias e tem as Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí nós temos os 4 profetas maiores. Aí tem os 12 profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, certo? Aí a gente termina o bloco chamado Antigo Testamento. Mas aí nós temos o outro bloco, o bloco chamado Novo Testamento. O Novo Testamento primeiro começa com os 4 relatos acerca da vida de Jesus. Então, eles são bem históricos também, são 4, bem narrativos, melhor dizendo, são 4 relatos da vida de Jesus contados por 4 pessoas em contextos diferentes, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí temos um livro que ele fica meio sozinho, né? Porque ele tem uma narrativa, ele também é narrativo igual aos evangelhos, mas ele tem uma narrativa de um contexto diferente. Ele conta a história que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele ainda conta esse episódio, Jesus foi assunto aos céus, e conta o progresso da igreja inicial, que é Atos dos Apóstolos, né? Que também poderia ser chamado de Atos dos Apóstolos Pedro e Paulo, né? Porque ele se concentra muito ali na vida desses 2 apóstolos, não na vida dos 12 em geral, apesar de ter muitos relatos a respeito dos 12, mas a primeira parte dos Atos é basicamente histórias a respeito de Pedro, e depois a segunda parte, histórias a respeito de Paulo. Aí, falando no próprio Paulo, né, do apóstolo Paulo, nós temos as chamadas cartas paulinas. E as cartas paulinas, elas também são subdivididas em 2 blocos. As primeiras, que são chamadas cartas paulinas propriamente ditas, ou cartas do apóstolo Paulo dirigidas a igrejas, né, que o apóstolo Paulo dirigiu essa carta
a determinadas igrejas da sua época, que é Romanos, a igreja de Roma, Coríntios 1 e 2, que é a igreja de Corinto, Gálatas, a igreja da Galácia, Efésios, que é a igreja de Éfeso, Filipenses, né, que é a igreja de Filipos, Colossenses, a igreja de Colossos, e 1 e 2 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, certo? E aí a segunda parte das cartas paulinas são as cartas paulinas pastorais, ou só chamadas de cartas pastorais, porque elas são dirigidas a pastores de igrejas, certo? A primeira e segunda é 1 e 2 Timóteo, né, que foi dirigida a seu discípulo amado Timóteo. Depois tem Tito e Filemon, certo? Aí temos um outro elemento que fica ali meio soltinho, porque apesar de ser considerado por muitos como de autoria do apóstolo Paulo, ela não é absolutamente certa que foi escrita por Paulo. Alguns supõem que foi Apolo, tem outras suposições de escritores dessa carta. Então, por isso ela fica ali meio soltinha, e também porque ela faz uma ligação. Ela é uma ponte explicativa de como o Antigo Testamento se relaciona com o cristão. Então, é a carta aos Hebreus. Depois nós temos as chamadas cartas católicas ou cartas universais, que são chamadas assim porque elas apresentam, elas não têm são cartas dadas por apóstolos, né, que não são o apóstolo Paulo, e elas não são direcionadas a uma igreja específica, mas são direcionadas a muitos, né? Elas podem ser alcançadas por muitos. E aí nós temos Tiago, nós temos 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, certo? E Judas, né? A carta de Judas. E aí nós temos um último livro que também tem um gênero diferente dos outros, que é Apocalipse, né? Ou Apocalipse de João, né? Porque na época foram compostos muitos apocalipses. Agora, o Apocalipse que foi considerado como revelado por Deus foi o Apocalipse de João, né? A narrativa do fim dos tempos, a nossa realidade atual até o final dos tempos, é escrita pelo apóstolo João. E aí, esse contexto geral foi para mostrar a vocês como a Bíblia, apesar de um livro coeso, apesar de um livro alinhado, ela é composta por muitos gêneros, por muitas narrativas que se relacionam, que se coadunam para apresentar uma mesma verdade a respeito de Deus. E aí nós vamos para a nossa grande finalização, acredito eu. Como é que a gente pode, já que a gente viu esse livro, a gente viu lá primeiro que esse livro é muito importante, que esse livro é profundo, ele é mais do que um livro de fé, ele é um livro de vida, né? Nós entendemos agora como esse livro foi composto e entendemos um pouquinho, fomos apresentados um pouquinho a esse livro importante, mas agora nós temos que entender como é que a gente lê bem esse livro, né? Como ler bem o livro, a Bíblia Sagrada, né? E isso é importante porque se a gente entende que existe uma maneira de ler bem o livro, é porque também existem muitas maneiras de ler mal o livro, né? Tem pessoas que leem a Bíblia muito mal e chegam a respostas completamente erradas a respeito da fé, a respeito das realidades que a Bíblia nos explica. Então, como é que a gente lê? O primeiro ponto para ler bem, ler corretamente a Bíblia é ler ela em uma atitude orante. Não adianta a gente ler a Bíblia com atitude de pesquisante. A gente vai encontrar muitas coisas científicas de outros contextos se a gente for nesse contexto. Se a gente for ler a Bíblia nesses pontos, a partir dessa perspectiva. Mas como a gente quer ler a Bíblia para a nossa vida, como a gente quer ler a Bíblia para a nossa história, trazer a palavra de Deus para nós, meditar na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em nossa vida, a gente precisa ler pedindo o auxílio de Deus.
E Deus mesmo prometeu que nos auxiliaria. E ele prometeu que nos auxiliaria como? Com o socorro do Espírito Santo. Então nós temos que pedir, Senhor, me ajuda, me inspira, envia o teu Espírito Santo para que eu possa compreender bem a sua palavra e trazer as aplicações da sua palavra para mim. E aí, depois disso, né, lendo a Bíblia, com essa atitude de oração, com essa atitude de busca de Deus, com essa atitude de solicitar ao Senhor o seu socorro e o seu auxílio, você tem que seguir 3 princípios básicos para que você leia a Bíblia corretamente. O primeiro princípio é ver as Sagradas Escrituras como uma única obra que é unida e harmônica, certo? Não adianta você ler a Bíblia sem entender o seu contexto, sem entender que às vezes a gente chega numa revelação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que foi fundamentada por muitas coisas lá no Antigo Testamento. Hebreus mesmo é um grande exemplo. Para entender Hebreus, a gente precisa entender Levítico, a gente precisa entender Gênesis, a gente precisa entender Deuteronômio, a gente precisa entender outros livros que vão dar base àquele escrito. Né? Muitas das falas de Jesus no Novo Testamento estão fundamentadas no Antigo. Então, quando a gente lê a Bíblia como uma obra única, apesar de muitos livros, apesar de muitos contextos, mas entende a Bíblia como uma obra completa, uma obra harmônica, uma obra que se apoia mutuamente, né? Claro que ela não é completa em si mesma, porque tem muitas coisas da Bíblia que a gente só entende se a gente entende o contexto da época, se a gente entende a cultura que estava rodeando aquele povo. Mas se a gente lê a Bíblia como um elemento único e harmônico, é o primeiro princípio para a gente ler bem a Bíblia. Mas aí também não adianta só ler ela dessa maneira. A gente tem que ler ela dentro da tradição da igreja inteira. Né? A gente tem que perguntar, olha, como é que aqueles teólogos que nos antecederam na fé pensavam esse texto bíblico? Alguns vão errar, outros vão acertar. E a gente tem que olhar e buscar outras interpretações, buscar intérpretes mais antigos, intérpretes que foram conservados pelo tempo, porque a gente tende a conservar aquilo que é bom, né? Então as pessoas foram conservando. Quais teólogos são os melhores teólogos? Como é que eles interpretam essa Bíblia, esse texto da Bíblia? Como é que eles interpretam esse contexto bíblico? Né? E tem exemplos. Como é que Agostinho interpretava esse contexto bíblico? Como é que Tertuliano interpretava esse contexto bíblico? Tertuliano tem muita coisa boa, muita coisa que não é tão boa, e por isso que ele serve de um exemplo. Como é que Inácio de Antioquia interpretava isso? Como é que João Crisógono interpretava tais coisas, né? E aí, mais recente, como é que Calvino, como é que Lutero, como é que John Wesley, como é que esses teólogos mais antigos, que foram conservados, eles entendem determinados textos. Então, a gente tem que entender as Sagradas Escrituras dentro dessa tradição da igreja inteira. Pensar como é que os outros entendiam esse texto, e aí a gente chega a conclusões parecidas, né? A gente tenta entender o que eles trouxeram, apurar a realidade, contrastar com o texto bíblico para ver, olha, isso aqui faz sentido, então vamos trazer para cá, né? Isso aqui não faz tanto sentido. Agora, se muitos pais da igreja, se muitos teólogos que nos antecederam pensavam igual sobre um ponto e nós estamos pensando diferente, fica com uma dúvida. Fica com bastante pulgas atrás da orelha sobre a tua opinião, porque a tendência maior é que eles estejam certos, certo? E aí o próximo princípio, né, é que nós devemos estar atentos à coesão das verdades da fé com a revelação do projeto de redenção. Então, a gente tem que estar atento que a verdade que a gente entende de um texto, ela tem que estar em concordância com a verdade que a gente crê de outro texto.
Vou dar aqui um exemplo drástico, porque exemplos drásticos nos ajudam a entender melhor as coisas. Né? A gente não pode interpretar um texto como afirmando que Jesus é Deus, se a gente olha para um outro texto e interpreta afirmando que Jesus não é Deus. Não dá para a gente crer nas duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, por isso que a gente precisa, e aí, trazendo esse exemplo, aproveitando que eu dei esse exemplo, a gente não pode interpretar Jesus é Deus, né, e afirmar que Maria não é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Jesus, logo, e Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus. Entendeu? Então, essa afirmação que Maria é mãe de Deus, ela não é uma afirmação exclusivamente mariológica. Ela é uma afirmação cristológica, porque ela fala de Jesus. E ela está ligada a afirmação que Jesus é Deus. Se a gente nega que Maria é Deus, Maria é mãe de Deus, nós estamos negando que Jesus é Deus, porque Maria é mãe de Jesus. Isso é comprovado, entende? Do mesmo jeito, se a gente nega que João Batista era priminho de Deus, a gente nega também que Jesus é Deus. Entendeu? Então, são afirmações que apesar de serem afirmações diferentes, mas que estão codependentes umas das outras, certo? Então, a gente precisa estar atento a essas ligações. Se a gente seguir, né, se a gente ler as Sagradas Escrituras com esse espírito orante e atento a esses três princípios, a gente vai ler bem as Sagradas Escrituras, certo? E eu espero que esse encontro tenha sido proveitoso para você, né? Que você possa realmente conhecer e reconhecer as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus, como um livro importante para a sua vida, como um livro importante para o seu contexto, e que você possa ser abençoada pelas palavras dessas Sagradas Escrituras. Vamos orar para encerrar o nosso encontro. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine, que nos guarde, que nos console com sua graça. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui em Tua presença e te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esse nosso encontro. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos. Senhor, esteja abençoando cada um deles com sua graça. Esteja, Senhor, os cobrindo com a sua forte mão, com a sua mão protetora, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com eles agora e para sempre. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você agora e para sempre. Ide na paz de Cristo, demos graças a Deus. Aleluia.